Foi, aí eu acho que será que ele tá de eu fiquei sabendo que apareceu Ela tem o que falar. Se você for vítima de violência, não fique calada. Ligue para 190 para chamar a Polícia Militar. Disque 180 para denunciar. Oi, aqui é a Laura Lima e é um prazer ter você como ouvinte deste nosso programa. Olá, eu sou Denise Guerzoni e este é o podcast Ela Tem o que Falar, um espaço de diálogo, informação e conscientização para fortalecer direitos e promover uma sociedade mais justa e segura. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema urgente e necessário: a educação como instrumento de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, com foco no papel das escolas, das famílias e da comunidade escolar. Nossa convidada é a promotora de justiça Gisele Ribeiro, coordenadora do CAUEDUC do MPMG, que atua na defesa da educação. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, Denise, o convite para falar deste assunto tão importante aqui no podcast. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria, doutora Gisele, que você explicasse por que a violência doméstica deve ser tratada também como um tema educacional, especialmente no ambiente escolar. Bom, falar de violência doméstica nas escolas não é só importante, é realmente indispensável. Nós estamos diante de um problema gigantesco e cotidiano no Brasil. Só em 2024, mais de 27 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência. E grande parte desses casos acontece justamente dentro de casa, naquele lugar que as mulheres achavam que estariam protegidas, né? E essa violência não atinge apenas mulheres. Ela alcança também crianças, alcança adolescentes. Seja porque elas são as vítimas diretas da violência, seja porque testemunham agressões no ambiente familiar. E nós sabemos, crianças que crescem convivendo com esse cenário tendem a reproduzir esses padrões no futuro, seja naturalizando a violência ou repetindo comportamentos abusivos. E é assim que o ciclo de violência se perpetua de geração em geração. Em 2020, foram 151 mulheres assassinadas em Minas Gerais. Em 2021, foram 154. Em 2022, 176. 168 em 2023 e 169 em 2024. Em 2025, foram 170 vidas a menos. É por isso que a educação tem um papel preventivo tão poderoso. A escola é o espaço onde os valores são formados. É ali que as crianças e os adolescentes aprendem sobre convivência, sobre respeito, igualdade e começam a construir a visão de que terão, né, aquela visão que eles terão sobre gênero, sobre relações afetivas e sobre o que é ou não é tolerável em um relacionamento. E é por isso tudo que tratar esse assunto na escola não é apenas cumprir uma lei, é de fato salvar vidas. É interromper o ciclo de violência antes que ele se consolide e é construir desde a infância uma cultura de igualdade, de respeito e não violência. Em 2021, houve uma mudança muito importante na legislação educacional, com a Lei 14.164. Doutora, o que exatamente essa lei determina para as escolas públicas e privadas? Essa mudança de 2021 foi realmente um marco porque ela alterou diretamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que a gente chama de LDB. E a LDB é justamente a espinha dorsal da educação brasileira. Então, a partir da Lei 14.164, a LDB passou a exigir que todas as escolas públicas e privadas, seja da educação infantil, seja do ensino médio, né, em todos os níveis e etapas, incluam de forma obrigatória conteúdo sobre a prevenção de todas as formas de violência contra a mulher. Além disso, essa lei criou a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que tem que acontecer todos os anos, no mês de março,
e que funciona, né, essa semana como um momento de intensificação, de culminância de ações que já precisam estar sendo desenvolvidas permanentemente pela escola. Então, o que a lei fez foi colocar o tema dentro do próprio coração do sistema educacional. Alterar, né, a LDB transformou essa pauta em política pública permanente e não só numa iniciativa voluntária. Não é só se a escola quiser, é lei. E a ideia é que a escola ajude a formar uma geração capaz de reconhecer e combater a violência desde cedo. E isso só se faz com regularidade e profundidade, né? Não com ações pontuais. O Ministério Público fez um guia prático para pais irresponsáveis que deixa claro que não basta tratar o tema apenas em eventos pontuais. O que significa na prática essa inclusão transversal que está prevista na LDB? Quando o guia diz que não basta tratar o tema em eventos pontuais, ele está reforçando o que a própria LDB exige. Na prática, a inclusão transversal significa que o tema da prevenção da violência contra a mulher precisa aparecer ao longo de todo o ano letivo. Isso, assim, não é só em uma palestra, em uma semana temática ou em um projeto isolado. É um trabalho de permanência, que seja incorporado mesmo ao cotidiano da escola. Além disso, essa inclusão transversal significa que o assunto tem que estar presente nas mais diversas disciplinas. Não é só em língua portuguesa ou em ciências. Isso pode estar incluído na matemática, na história, nas artes, em rodas de conversa, enfim, em vários tipos de atividades. O que a lei deixa claro é que essa abordagem tem que permear diferentes áreas do conhecimento. Outro ponto central, né, que a lei traz é a adequação à faixa etária. O tema não vai ser tratado da mesma forma com as crianças pequenas e com os adolescentes do ensino médio, né? Tudo tem que ser feito de forma responsável e, né, com a metodologia correta, de forma pedagógica. E tem ainda um outro aspecto muito importante. A transversalidade reforça a formação cidadã. A LDB determina que a educação deve desenvolver a pessoa para o exercício da cidadania e tratar a prevenção da violência de gênero como parte do currículo ajuda justamente nisso, a formar cidadãos e cidadãs que entendem seus direitos, que reconheçam desigualdades e saibam construir relações saudáveis. Em resumo, quando nós estamos falando de inclusão transversal, nós estamos falando de cotidiano escolar, não só de evento, de conteúdo permanente, não de ação popular, e de formação de valores e não apenas de informação. É assim que a escola consegue, de fato, prevenir a violência antes que ela aconteça. Então, dentro dessa perspectiva, além da prevenção, a escola também pode funcionar como um espaço de proteção e identificação de situações de violência, por certo. Como que isso acontece? Exatamente, Denise. A escola não é só um lugar de aprendizagem, ela também pode ser um espaço de proteção para crianças e adolescentes que vivem em situação de violência. Isso pode acontecer de várias formas. Primeiro, porque, querendo ou não, os educadores passam a maior parte do dia com esses estudantes, né? Você sabe o que é revelação espontânea? Ouça o episódio até o final. Quando os professores são efetivamente capacitados, e isso a legislação exige que sejam, né? Eles aprendem a reconhecer sinais de risco que muitas vezes passam despercebidos em casa ou que às vezes, né, o risco está em casa. Então, os professores podem identificar isso. E aí, a gente está falando de mudança de comportamento, medo exagerado, isolamento, né? Tem vários tipos de sinais que indicam essa situação de violência. A partir dessa identificação, vem um passo fundamental. A escola tem que fazer o acolhimento. Ela tem que ser aquele ambiente onde o estudante se sinta seguro para falar, onde ele pode ser ouvido realmente com sensibilidade. Depois do acolhimento, a escola ainda tem um papel de encaminhar o caso para a rede de proteção.
A escola faz parte dessa rede, mas ela tem nesse momento que envolver o conselho tutelar, quando há risco para a criança ou para o adolescente. Ela tem que envolver, se for o caso, o serviço de assistência social, as equipes de saúde e, quando necessário, o próprio Ministério Público, que tem atribuição para atuar em situações de violência doméstica, familiar ou em violação de direitos. Além disso, a escola, pode orientar os estudantes sobre os canais oficiais de denúncia, como o Disque 180, que funciona 24 horas por dia. Em resumo, quando a escola está bem preparada, ela pode não só prevenir a violência, mas também atuar em casos que já estejam acontecendo, interrompendo os ciclos de violência. Doutora Gisele, falando agora diretamente com pais, mães e responsáveis, qual que é o papel da família na cobrança e no acompanhamento dessas ações dentro da escola? Bom, se tem uma coisa que a gente precisa reforçar é o seguinte: família não é coadjuvante nesse processo. A família, os responsáveis, eles são protagonistas. Então, quando a lei determina que as escolas trabalhem a prevenção da violência contra a mulher, isso realmente só vai ganhar força de verdade quando pais, mães e responsáveis entrarem em cena. E esse papel começa pelo básico, que faz toda a diferença. Aquele diálogo que seja firme, que seja constante com a escola. É perguntar, é acompanhar e é cobrar mesmo. Saber da escola quais ações estão sendo feitas, como este tema do combate à violência contra a mulher e contra a criança e adolescentes também, como que isso está aparecendo no dia a dia, como que a escola está cumprindo efetivamente a lei. O próprio guia prático orienta que as famílias peçam o projeto político-pedagógico das escolas, porque lá tem que estar registrado como que o tema está sendo trabalhado ao longo do ano. E não para por aí. A família também tem que ocupar os espaços que são dela. Associações de pais e mestres, conselho escolar, reuniões pedagógicas, todos esses espaços existem justamente para que a comunidade escolar participe das decisões e exerça o controle sobre o que está ou não está sendo feito. A presença da família realmente vai ser o que transformará uma obrigação legal em prática concreta. Bom, a questão está posta, a obrigação legal também. Mas se a escola não estiver cumprindo essas obrigações legais, existem caminhos e quais seriam eles para que os responsáveis possam seguir? Sim, se a escola não estiver cumprindo essas obrigações, os responsáveis não precisam e não devem ficar desanimados ou de braços cruzados. Existe um caminho a seguir e ele vai começar sempre por esse diálogo institucional. Então, a orientação é, primeiro, procurar a direção ou a coordenação pedagógica da própria escola e perguntar por que o tema não está sendo incluído no currículo, pedir aquele acesso ao projeto político-pedagógico, solicitar esclarecimentos sobre o planejamento de ações, etc. Agora, se ainda assim não houver, se houver uma resistência da escola e essa escola for pública, o passo seguinte é procurar a Secretaria de Educação, seja ela municipal ou estadual, dependendo da rede que faz parte da escola. E aí, procurando a secretaria, registrar a demanda. A secretaria é que vai ter essa obrigação de garantir que as escolas estejam cumprindo a legislação. Um outro caminho possível também é acionar o Conselho Municipal ou Estadual de Educação, que fiscaliza a parte pedagógica e pode cobrar medidas imediatas da escola ou da rede. Agora, se o caminho do diálogo, o caminho dentro do Poder Executivo realmente não surtir efeito e ainda houver omissão pelas redes de ensino, os responsáveis podem acionar o Ministério Público, que vai atuar tanto em relação às escolas públicas quanto em relação às escolas privadas para tomar as medidas legais para garantir o cumprimento da LDB
e da Lei Maria da Penha, né? Em qualquer desse espaço, é fundamental que quando, né, os pais, os responsáveis, fizerem esse pedido, que façam isso de maneira formal, por escrito, tenham registrado as datas, as solicitações, porque tudo isso ajuda a instruir, né, a facilitar numa possível atuação do Ministério Público. Então é isso, é sempre lembrar que a responsabilidade não né, que é uma responsabilidade da escola e que a lei está do lado das famílias e assim o controle social vai fazer toda a diferença para que a política realmente funcione. Para encerrar, como é que você avalia o impacto de longo prazo da educação no combate à violência doméstica e na promoção da equidade de gênero? Bom, quando a gente pensa no impacto de longo prazo da educação no combate à violência doméstica, nós estamos falando de algo realmente transformador. A escola tem a capacidade de promover uma mudança cultural, trabalhando desde cedo valores como respeito, igualdade e também valores de convivência saudável. E isso não é só teórico, né? Ao incluir esse tema de forma contínua no currículo, como determina a LDB, a Lei 14.146, a escola atua diretamente nas raízes da violência de gênero. Essa atuação realmente vai ajudar a quebrar o ciclo da violência. Crianças e adolescentes podem deixar de reproduzir padrões abusivos que muitas vezes vêm em casa. Em vez disso, essas crianças e adolescentes podem aprender a identificar comportamentos de risco e a construir relações baseadas no diálogo, no limite e no respeito. Com o tempo, a ideia é que isso impacte a sociedade inteira, formar adultos capazes de reconhecer desigualdades, de se posicionar contra abusos e buscar ajuda quando necessário. Nós estamos falando de formar gerações mais conscientes, gerações que não naturalizam a violência e que entendem que afeto não combina com controle ou com agressão. No fim, quando olhamos para esse processo com um pouco de distância, entendemos que a educação não está apenas transmitindo conhecimento, ela vai estar salvando vidas, ela vai estar protegendo as crianças de hoje e evitando que elas se tornem vítimas ou agressores amanhã. Ela está formando uma geração que vai olhar para a violência doméstica ou para a violência contra a mulher em geral, não como algo inevitável, mas sim como algo inaceitável. E é por isso que o impacto da educação é tão grande, né? Ela pode mexer com o futuro. Ela planta agora o que a sociedade vai colher daqui 5, 10, 30 anos, né? E se a gente quer um país onde as mulheres e meninas vivam sem medo, é pela educação que esse caminho começa. A gente encerra aqui o episódio de hoje na certeza de que a educação é uma grande ferramenta no enfrentamento à violência, né, contra meninas e mulheres. Gisele, queremos agradecer muito a sua participação e todas as reflexões trazidas hoje. A gente ressalta que o Ministério Público de Minas Gerais tem um guia prático para pais e responsáveis, inclusão na temática de combate à violência contra a mulher no currículo das escolas, que você pode acessar no site oficial MPMG. A produção do podcast Ela Tem o Que Falar é da Ascom do MPMG, a direção é do jornalista Eduardo Puri. Agradecemos a sua audiência e já convidamos você para o próximo episódio. Até lá! Ela tem O que falar? Graciele de Rezende Almeida, promotora de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente. Revelação espontânea é quando uma criança ou um adolescente procura um adulto de sua confiança para revelar que foi vítima ou testemunha de uma violência. Ela é espontaneamente, sem que ninguém solicite, ela decide contar aquele segredo para um adulto.
Quando um abuso sexual é revelado a um adulto por uma criança ou adolescente, ele se dá por meio da revelação espontânea, sem que aquele adulto tenha provocado, tenha pedido. Então, não tem uma investigação em curso. Isso acontece, por exemplo, muito em palestras em escola. Às vezes, a criança e o adolescente escutando aquelas palestras, as informações que são dadas, elas se identificam naquela situação ou de alguém próximo a elas, resolvem que vão procurar, por exemplo, um professor, um diretor da escola. Assim é revelado também um abuso sexual. A revelação espontânea, ela vai ocorrer quando, no caso da criança vítima ou testemunha de violência. Ela está lá na Lei 3.431 de 2017, ela fala, né, que todos os órgãos têm que estar preparados, os órgãos do sistema de justiça, os órgãos da assistência social, da saúde, todos os órgãos precisam estar preparados para caso uma criança ou um adolescente decida revelar uma situação de violência sofrida ou presenciada. Todos os órgãos, né? Todos os órgãos públicos têm que estar preparados. Então, a lei, ela fala dos órgãos do sistema de justiça, dos órgãos da assistência social, dos órgãos da saúde, né? Todos precisam estar preparados. Isso de uma forma, assim, bem enfática, que, por exemplo, numa escola, não adianta só os professores e os diretores. Desde o porteiro à cantineira. No Ministério Público, não adianta só o promotor de justiça estar preparado para isso. Os servidores, os estagiários, todos têm que estar preparados para uma possível revelação espontânea, porque ninguém sabe quais as razões fazem com que uma criança ou um adolescente eleja um adulto.